Olá, estamos com você mais um momento e este é um momento tão importante e especial porque é o momento de você e eu abrirmos a palavra de Deus. Esse é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a Bíblia numa passagem bem no começo, no início, um livro escrito pelo o grande homem de Deus, Moisés, e nós vamos falar em Números, capítulo 13, sobre os desmotivadores da fé. Pessoas que nos desmotivam, pessoas que muitas vezes não têm uma visão de fé como você e eu temos. E muitas vezes, pela conversa, pela atitude, elas nos entristecem, porque elas simplesmente não estão naquela fé, naquela visão do possível, né? Que Deus pode fazer um milagre. E muitas vezes as palavras que podem até vir de um coração bem intencionado, mas porque o coração tem pouca fé, essas pessoas conseguem nos entristecer. E é sobre isso que eu vou falar hoje, baseado numa história verídica, porque a Bíblia toda é verdadeira, de uma situação onde dois homens tiveram um posicionamento de fé, conquista, vamos conseguir. E eles eram Caleb e Josué. Contudo, os outros 10 não tinham essa visão, eles estavam com medo. E esse medo, essa atitude de falta de fé, ela desmotivou o povo a conquistar, a entrar na terra que Deus havia prometido. Por isso que ela é chamada Terra Prometida, que é Canaã. Eles conquistaram muito mais depois tempo. Era para ser logo. Mas por que não conquistaram logo? Por causa da incredulidade, do medo, da falta de fé. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos trazer para a nossa realidade o que acontece. Amém? Quando você fala algo para alguém em fé e aquela pessoa não tem a tua dimensão. Isso acontece com todos nós em um momento ou outro. E eu gostaria de compartilhar esses pensamentos com você. Sabe por quê? Porque você está no meio de uma luta e você precisa de fé. E muitas vezes pessoas vêm para minar através de comentários e até mesmo através de olhar. Elas olham com um olhar de dúvida. Você sabe que a dúvida e a incredulidade batem contra a fé. E nós não precisamos de pessoas duvidando, precisamos de pessoas que nos motivam e nos fortalecem, tá bom? Então hoje fique comigo, abra a tua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 13, e nós vamos então conversar sobre isso. Estou feliz hoje porque eu estou vestida com uma saia muito linda da Nelly Modas. Um doce, porque ela é toda trabalhada, tipo uma rendinha, e ela é muito, muito legal, uma cor muito simpática, e você pode então entrar ali no Instagram da Nelly, ela posta muita coisa bonita para você ali ver e também escolher aquilo que você achar bonito, tá bom? O contato da Nelly está na tua tela, é 9136-3082. Ela está aqui em Manaus, sua loja é em Manaus e você vai poder conhecer essa pessoa simpática que vai poder também vestir você de uma maneira muito elegante. Louvo a Deus também pela a nossa outra patrocinadora, que é a Adriana Oliveira. Ela é proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira, aqui em Manaus. 9119-4274 é o contato da nossa amiga Adriana, para você ficar bonita também. Eu agradeço e louvo a Deus pela igreja a qual eu pertenço. Eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADã, uma igreja atuante, uma igreja visionária, tem visão de reino, missionária e centenária, pastoreada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, uma igreja que é assim muito ativa e também uma igreja que não para.
Eu louvo a Deus por todos os órgãos e por todos os braços que ela tem que vão ao encontro das pessoas. Uma delas é a Faculdade Boas Novas. E você pode conhecê-la, a faculdade, através do site que está na tua tela, conhecer os cursos que ela oferece e toda a sua agenda. Eu louvo a Deus por essa faculdade e você vai conhecê-la através do site que está aí, tá bom? Eu também louvo a Deus pela tua vida, você que tem sido conosco um mantenedor, um semeador desse ministério, garantindo que a palavra chegue a muitas vidas. Você sabe que a palavra de Deus transforma. E tem pessoas, às vezes, que não nos assistem nesse momento ao vivo, mas assistem no momento que é alternativo. Então, essas pessoas, elas recebem a palavra e muitas são transformadas pelo poder da palavra. E quando você abençoa, você está então sendo um agente missionário. Você está nos ajudando a levar esta palavra. Aqui em Manaus, ele é ao vivo pelas manhãs. Manaus e todas as cidades daqui do Amazonas, os municípios do nosso lindo e vasto Amazonas, ele começa das 9 da manhã até as 10. Você que está no centro-oeste, você está em outras partes do Brasil, no sul, e ali como Rio de Janeiro, São Paulo e os estados do Nordeste, a Boas Novas chega, no horário do almoço. Você está almoçando aí meio-dia, 1h, esse é o horário que ele chega. E para você que não consegue pegar nesses horários, esse programa tem uma reprise pelas madrugadas. Então você pode assistir lá pelas altas horas de 1 da manhã, 2 da manhã, mas eu sei que Deus vai falar com você em qualquer momento, tá bom? Nós vamos orar com você no final deste programa, então fique com a gente, tá bom? Nós vamos orar uma oração de intercessão, uma oração de concordância. Você vai concordar, assim seja, Senhor, porque eu sei que Deus, Ele ouve e Ele responde às nossas orações. Portanto, fé. É sobre fé que vamos falar hoje. E eu sei que você está hoje ligado, porque você é uma mulher de fé, um homem de fé. Amém? Uma jovem, um jovem, uma senhora, um senhor de fé. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais, Números, capítulo 13. Até mais. Leia a Bíblia. Ela é uma inspiração divina. A IADAN e a Boas Novas incentivam você para a leitura anual do livro sagrado. Nela está a felicidade. Encontramos conforto e paz. Aprendemos o verdadeiro amor. Através dela, conhecemos a Deus. Leia a Bíblia, com reverência e amor no coração. Lendo 5 capítulos por dia, você terá lido a Palavra de Deus em 1 ano. E ao término, a IADAN oferece um certificado de leitura da Bíblia. Se você leu uma vez, certificado de bronze, 2 vezes de prata, 3 vezes de ouro, 4 vezes certificado de rubi e 5 vezes certificado de diamante. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAN e Boas Novas. Agora, centenária, sempre perto de você, cuidando uns dos outros. Estamos de volta com você, você que ama a palavra, e evidência disso é que você está ligado nesse momento na palavra, você ama a Deus. Quem ama a Deus, ama a palavra dele. Quem ama a Deus, busca ele através da sua palavra. Então você é uma buscadora de Deus, uma caçadora de Deus, corre atrás.
Isso é muito lindo, que o Senhor venha lhe recompensar e, acima de tudo, falar ao teu coração hoje. Nós escolhemos essa passagem porque o Espírito Santo colocou ela no meu coração, sobre fé. Como fé é importante para você chegar aonde Deus quer que você chegue, mas também para você receber as promessas de Deus na tua vida e para você receber o milagre pelo qual você está orando. Nós oramos continuamente para que Deus venha mudar situações, para que Deus venha abrir portas na área financeira. Nós oramos pela cura de pessoas, pela transformação dessas pessoas. Oramos pela libertação delas, para Deus transformar a mente, para Deus transformar pensamentos. Sabe que nós oramos por familiares e essa prática, essa oração, essa disciplina, esse passo de fé, sabe? Essa oração, ela requer fé, é um passo de fé. E aqui nessa passagem, Deus usa Moisés e Moisés então desafia os homens ali que eram líderes, homens corajosos, para espiar a terra de Canaã. Olha só o que ele faz. Vamos ler aqui, se você puder. Olha só, tem Gênesis, Êxodo, Número, na realidade, Êxodo, Levítico, Número e depois Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, o 4º livro da Bíblia. Você vai ver aqui no versículo, começando aqui, no primeiro versículo, disse o Senhor a Moisés: Moisés, envia homens para espiar, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha só, Deus não falou, olha, Moisés, envia homens, porque talvez eu vá dar aquela terra. Espia homens, porque pode ter uma possibilidade. Deus não falou isso. Deus falou, Moisés, envie esses homens para a terra que eu vou dar na mão deles. Deus já deixou claro. Eles vão conquistá-la. Olha que forte. Deus está dizendo aqui, a palavra dele. Vamos ler de novo. Vai lá, Moisés, envia esses homens para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem. São 12 tribos. Então, um de cada tribo são 12 homens, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, eram homens corajosos, príncipes, Então, cada um representou a sua tribo. Então, Moisés obedeceu a Deus e ele enviou do deserto de Parã, aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Então, são esses homens os seus nomes. Eu não vou ler aqui cada nome porque vai demorar um pouco, mas ele diz aqui de cada tribo, olha, um era da tribo de Isacar, de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Efraim, de Benjamim, de Zebulon, de José, de Dan, de Aser, de Naftali, de Gade, que eram a cabeça de cada tribo, um saiu. E aí eles foram, mas ali também foram com eles 2 homens também, Oséias, que era filho de Num, e Josué. Moisés também chamou a Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: vão subindo ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vocês não vão de cara, vocês vão assim, sabe, pelas montanhas e vão entrando ali de uma maneira, desapercebida, porque eles estão espiando, eram espiões. A palavra está bem clara aqui. Manda para cada um que homens para que espiem
Então eles podiam chegar lá declaradamente com o plano deles. Eles tinham que entrar de uma maneira que não seriam percebidos. Então Moisés enviou eles. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se tem poucos, se tem muitos. O que era a missão desses homens? Espiar para saber o que estava acontecendo lá. Quantas pessoas tinham, se elas eram pessoas fortes ou não. E qual é a terra em que habita, se ela é boa, se ela é má, né? Se ela é frutífera, se ela é árida, se ela é forte, né? Se ela é boa, se tem, né, plantações, e que tais são as cidades em que habita. Como são as cidades lá? Se tem arraiais, se elas têm fortalezas em volta delas. Também qual é a terra, se ela é fértil, se ela é estéril, se nela há matas ou não. Mas uma coisa ele falou: tende ânimo, tende coragem e trazei do fruto da terra. Tem coisa lá para comer, fruta bonita, traga para a gente ver. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Naquela terra que eles foram, estava sendo plantada, né, muitos frutos, inclusive as uvas. Assim os homens subiram, os espias, e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak, porque Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, de uvas, né, de vinha, com um cacho de uvas, e olha o tamanho desse cacho, o qual trouxeram 2 homens numa vara, porque um homem não aguentava carregar, tinha que colocar aquele cacho numa vara, e um colocava aqui no ombro e o outro na frente no ombro dele, carregando aquela vide, de tão enorme que ela era. Já pensou? 2 homens carregaram aquela vide, né, com um cacho de uva. Olha que cacho de uva é esse, hein? O qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Que delícia! Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Bem, eles foram lá para trazer um relatório. Eles tinham que ser fiel ao propósito pelo qual eles foram. Então, a cabo de 40 dias, então eles não ficaram lá só 40 horas ou 4 dias, eles ficaram lá 1 mês mais 10 dias, 40 dias, espiando aquela terra. Então, eles estavam olhando bem, eles não foram só de uma maneira rápida, eles ficaram lá 40 dias. Eles voltaram de espiar a terra, regressaram de volta ali, né, ao deserto. Caminharam e vieram a Moisés para dar um relatório para Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, da onde eles tinham saído, né? A Cádiz. E deram-lhe conta, e eles, a toda a congregação, ficaram ouvindo. Tem uma mosca aqui. O relatório. Aí eles ouviram aquele relatório, né? A congregação. E aí eles não só falaram, mas mostraram o fruto que eles trouxeram. O cacho de uvas, as romãs, os figos. E relataram a Moisés e disseram: nós somos a terra que você nos enviou, e verdadeiramente ela mana leite e mel desde o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, porque eles eram altos, como se fossem gigantes, gente forte. E as cidades são muito grandes e fortificadas, tem muros em volta delas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? Os Anaquins. Os Anaquins eram pessoas de estatura muito alta, sabe? Aquelas pessoas altas, tipo assim, Golias, altos, fortes, valentes. Os amalequitas habitam na terra,
do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então eles foram lá e fizeram um estudo aonde cada um estava. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Este é um homem de fé. Ele viu que tinha gigante, que tinha gente alta, que tinha gente forte, que as cidades eram fortificadas, que tinha tudo isso. Mas ele tinha fé naquela palavra que Deus desde o começo falou para Moisés: vão lá para a terra que eu hei de dar, que eu vou dar. Ele confiou, Deus vai dar, eu vou lá. Então, quando ele foi lá e viu tudo aquilo, ele não deixou aquilo que ele viu esfriar sua fé. Porque ele não confiou naquilo que ele viu, ele confiou no Deus que falou. Ele confiou no Deus que fez a promessa, que eu vou dar. É uma promessa. Vão, porque eu garanto. Vão, porque eu já determinei. Então, Josué, um homem de fé, falou: olha só, nós vamos, certamente prevaleceremos contra eles. Porém, olha só, os homens que com ele tinham subido disseram, os outros 10, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos olhos dos filhos de Israel, eles estão falando isso diante de todo aquele povo, que eles voltaram para falar para Moisés o que viram. Então, 2 falaram diante de Moisés e de todo o povo: a gente vai. Mas os 10 outros falaram: não, a gente não consegue, porque aqueles homens eles são muito grandes, eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra do meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, eles são maior que a gente. Também vimos ali gigantes, que são os filhos de Anak, os descendentes de gigantes, os Anaquins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que palavra! E quem disse para eles que eles eram como gafanhotos? Foi Deus que falou? Não. Veio da cabeça deles. Eles pensaram dessa maneira. E eles tiveram fé naquilo que eles pensaram. Fé naquilo que eles viram. Fé naquilo que eles achavam impossível. Olha só, fé no lugar errado. Eles confiaram que é muito grande, não, aquele é gigante, não, aqui é difícil. E deixaram de ter fé naquele que prometeu, naquele que falou: eu vou dar, eu garanto. Eles tiraram os olhos de Deus e começaram a inflamar o povo com medo, dúvida, incredulidade. Deus tem falado no meu coração para passar essa palavra para você hoje. Mas o que Deus coloca no meu coração hoje, através dessa palavra, é o seguinte: desmotivadores de fé. Tinham 2 que tinham fé. E esses 2 falaram: vamos chegar, vamos conquistar, porque Deus falou. Os outros 10 falaram: não vamos. Somos pequenos, temos medo, aquele povo é grande demais. Eles não estavam olhando para Deus, eles estavam olhando para a circunstância desfavorável. E quando você começa a olhar para a circunstância difícil e o problema, e você e eu tiramos os olhos de Deus, nós nos tornamos pessoas negativas e a nossa fé enfraquece.
E aqui esses homens tinham pouca fé. Mas é interessante, agora eu quero chegar aonde que Deus está me levando a chegar para falar para você. Que você que tem pouca fé, ou não tem uma visão forte do que Deus pode fazer, você é uma pessoa potencialmente perigosa. Porque pessoas de pouca fé não somente afetam a elas mesmas, elas acabam perdendo aquilo que Deus prometeu que daria. Elas perdem o milagre, elas perdem a conquista, elas perdem a vitória, elas perdem as promessas. Mas não somente elas que perdem, elas fazem outros perderem também. Pela falta de fé delas, elas incendeiam, influenciam, contaminam outros com a pouca fé delas e dizem para os outros: não vamos conseguir, é muito difícil, você não vai conseguir. E imagina, isso é grande demais. Era isso que eles estavam contaminando, com essa palavra que eles conseguiram contaminar. E por que eu falei a palavra conseguiram? Porque, infelizmente, os dois que eram corajosos, vamos, chamado Josué e Caleb, eles foram ignorados. Porque aqueles outros 10 falaram: não vamos, é impossível. E sabe o que o povo fez? Eles escutaram o relatório, a palavra desses 10, sem fé. E eles continuaram naquele deserto de Parã, que eles foram enviados de lá para aquela terra bonita, só para espiar. Eles voltaram e lá ficaram, sabe quanto tempo? 40 anos. Se você estuda geografia bíblica, meu pai era professor de geografia bíblica, porque meu pai foi um diretor, fundador de um seminário teológico, que foi o primeiro seminário teológico no Brasil das Assembleias de Deus a nível de internato. Uma escola tremenda, toda a glória do Senhor. Mas meu pai era professor de muitas matérias, grego, de escatologia, e de outras matérias. E ele ensinava geografia bíblica, e ele amava estudar geografia. E a Bíblia fala também, se você olhar aqueles pedaços de terra, não é muito grande. A terra prometida que Deus havia dado para eles, em 40 dias, eles conseguiriam atravessar aquilo num tapa. Por que levou 40 anos então? Se em 40 dias eles poderiam ter chegado lá. Não foi a distância que impediu eles, foi a falta de fé. E hoje Deus está falando com você. A tua falta de fé, ela causa um tropeço, ela causa como que você fique dando voltas e você não chegue ao teu objetivo, alcançar o teu milagre. Infelizmente, o povo ouviu esses 10 que não tinham fé, e eles então pagaram um preço por causa da incredulidade deles. Ficaram ali 40 anos dando volta no lugar que era para ter saído dele em 40 dias e já ter alcançado Canaã. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Deus está falando com você hoje que se Ele te falou algo, porque vou voltar aqui no começo. Disse o Senhor a Moisés. Deus falou que ia dar. Mas o povo deixou de olhar e crer naquilo que Deus falou. Viram o problema como sendo maior do que Deus. Então hoje, Deus tem te dado uma palavra, não tem? Uma promessa. Porque Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de projetos. E Deus tem falado ao teu coração.
Mas no meio dessa promessa, até você alcançá-la, porque você tinha que alcançar o lugar da promessa, que era Canaã. A caminho da tua promessa, você vai ter também empecilhos. Mas Deus está usando a minha boca para te dizer, não olhe para os empecilhos, olhe para Deus que lhe fez a promessa. Isso é poderoso, viu? Eu vou voltar com você, vou parar aqui um pouquinho que a gente tem um intervalo. Isso aqui não acabou não, tem muita coisa aqui que Deus vai falar com você hoje. Porque o nosso tema é desmotivadores da fé. Que eu não seja uma desmotivadora da fé de alguém. Em nome de Jesus. E que você também não seja. Porque às vezes, se a gente não cuidar, por causa da nossa pouca fé, e por causa da fé de uma outra pessoa que é forte, que está lá, e você está com pouca fé, você pode desmotivar a fé dela. Através do teu olhar. A gente tem um olhar de incredulidade, palavras e atitudes. É sobre isso que a gente vai voltar no próximo bloco falando. E abra a tua Bíblia, fica com ela aberta aí em Números, capítulo 13, passagem poderosa, na qual Deus vai falar muito ao teu coração. Eu vou rapidinho para um breve intervalo e volto com você em Números 13 daqui a pouco mais. A vida é repleta de desafios, lutas e obstáculos que parecem insuperáveis e, diante disso, nos sentimos frágeis. No entanto, aquele que permanece verdadeiramente em Deus, seguro estará nos braços do Pai. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, 8. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e EADAM e Boas Novas, agora centenária, sempre perto de você, cuidando uns dos outros. Estamos de volta com você. Você que ama a Deus, você que busca a Deus. Por quê? Porque você está aqui na palavra. Quem assiste abrindo a Bíblia está assistindo o quê? A palavra, está recebendo a palavra. Então você é uma mulher de fé. Amém? E eu creio que Deus tem lhe feito promessas. Mas eu creio também que nesse momento você pode estar chorando. Você pode estar triste. Porque você ainda não tem visto na totalidade aquilo que Deus tem prometido. E você está passando, quem sabe, por um vale, por um momento difícil. Mas eu quero te dizer algo hoje. Fiel é Deus quem prometeu. Essa história, ela é verídica. E é tão bom saber, porque Deus permite essas histórias tão tremendas para nos alertar e para nos incentivar também. Eu quero trazer essa história agora para dentro da nossa realidade hoje. Porque hoje, a nossa volta tem como se fosse aqueles outros 10 espias que desmotivam a fé. Ah, existe? Existe. E vou dizer uma coisa a você, querido. Essas pessoas podem ser pessoas até amigas, porque elas muitas vezes são pessoas bem intencionadas, mas elas não têm a dimensão da fé que você tem. Aqui, 12 espias. 2 tinham uma dimensão de fé em Deus, de crer que se Deus falou, Ele cumpre. Eram quem? Josué e Caleb. Mas do outro lado tinham 10 que não tinham a dimensão de fé. Eles eram, olha, a Bíblia fala, príncipes, eram homens bons. Eles não tinham raiva de Israel, eles não eram mal intencionados, mas não tinham a dimensão de fé que Caleb tinha e que Josué tinha. Você está entendendo? Eles não tinham essa dimensão de fé.
E o que acontece então? Eles contaminam. Eles conseguem fazer arruaça, assustar todo mundo. Meu Deus, é verdade, tem gigantes, não vamos conseguir. Ora, se Deus havia falado, vocês vão para conquistar, porque eu vou dar, eles não tinham nada que ficar olhando para os empecilhos. Eu tinha que continuar olhando para Deus. Deus falou que vai, então a gente vai. Esse é um passo de fé. E eu quero agora trazer essa história para a nossa realidade. Vamos começar agora, trazendo aquilo pro teu cotidiano e para o meu. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, eu vou dar o meu exemplo para você, que deve ser parecido com o teu. Eu tenho causas e eu estou orando por pessoas que, para mim, são pessoas que eu vou conquistar elas para Jesus. É uma conquista, porque elas estão num deserto espiritual. Eu estou orando por pessoas que estão num deserto longe de Deus. E eu quero que elas cheguem a Canaã. Porque o céu, né, para o crente é a Canaã, é a terra da conquista, da promessa. Então eu oro por elas, eu jejuo por elas. E eu tenho fé em Deus, que Deus vai libertar elas do cativeiro, do deserto e levar elas para Canaã, para o céu, libertá-las. Eu oro. E esses dias, né, eu tenho conversado com pessoas também que oram. Mas como eu estou te dizendo, nem todo mundo com que você compartilha os teus medos, os teus motivos de oração, as tuas causas, né, os teus problemas, nem todos com que você compartilha têm a mesma visão de fé que você tem. Eu tenho a minha visão de fé. E um dia, eu estava compartilhando e às vezes a gente fala com alguém ou aquela pessoa te pergunta, e aí, você está continuando orando para aquela pessoa? E elas olham assim, então, aquela pessoa, você está orando por ela, como é que tá? Só o olhar da pessoa, né, para baixo, assim, duvidando, já quer esfriar a tua fé. Lembra do nosso tema de hoje? Eu quero que a produção coloque na tela. Desmotivadores da fé. Pessoas boas, parentes, amigos, pessoas ruins. Mas elas vêm lá para desmotivar a tua fé. Com a atitude, com o olhar, com a palavra. Então, tu está indo orando por aquela pessoa, aquele que está fazendo isso e isso, né? Mas olha, está muito difícil, hein? Será que aquela pessoa tem jeito? E às vezes elas nem falam o que será, não, elas só olham. Essa pessoa quer desmotivar a tua fé. E ela nem sabe que ela está fazendo isso, coitada. Mas ela está dentro. Você olha e fala, poxa, eu estou com tanta fé que Deus vai fazer. Aí chega essa pessoa e fala, e faz um comentário e olha com um olhar de incredulidade. Sabe por quê? Porque ela está olhando para o problema. Ela chega para você e fala, sabe aquela pessoa, ela está daquele jeito ainda? Porque ela está olhando para o problema da pessoa, ela está olhando para a dificuldade. Ela não está olhando como você está olhando para Deus, com fé, com esperança, com autoridade, falando, Deus, tu vais fazer, fé na palavra. Não, ela está olhando para o problema, porque ela não tem fé. E se você não cuidar, se você não vigiar, essa pessoa pode te contaminar. A incredulidade dela lhe afeta, me afeta. Como afetou uma nação inteira. Esses 10 conseguiram, pelo negativismo deles, não são muito altos, a terra é terrível, tem gigante, tudo fortificado, conseguiram contaminar a fé, esmorecer e fazer ficar todo mundo com medo. Você está entendendo? Então, o que Deus está falando conosco hoje? Que pessoas de pouca fé, elas são perigosas, porque elas desmotivam, contaminam e querem contaminar pessoas de fé. O que Deus está falando? Cuidado com a tua fé, porque se você não cuidar, você pode ser um desmotivador de fé de alguém. A tua pouca fé não somente vai lhe desmotivar,
lhe afetar, a você próprio, que não somente vai te afetar as tuas orações, a tua vida, mas ela vai afetar outros negativamente. É isso que Deus está falando hoje. Pessoas que não têm fé suficiente, não somente barram, estorvam, comprometem a vitória delas mesmas, mas elas afetam outras pessoas com a sua pouca fé. Elas conseguem contaminar outros. Por isso, pessoas de pouca fé são perigosas. Especialmente quando elas abrem a boca e fazem comentários. Eu estava comentando com alguém, e essa pessoa querida, que eu gosto muito dela, uma pessoa de Deus, me falou uma coisa assim, sabe, pastora? Nós estamos orando por um parente nosso, e esse parente, ele está no vício da bebida. E esse parente nosso, ele é um alcoólatra, e ele precisa, esse parente, de libertação. E aí, essa família está orando, crendo em Deus. Aí chega um bem intencionado, né? Um amigo e fala assim, vocês estão orando por esse parente alcoólatra? Vocês sabiam que o meu marido morreu de cirrose porque ele bebia muito, ele era alcoólatra? Isso mata. Você acha que essa palavra, para quem está orando para alguém que está no vício do álcool, alcoólatra, motiva aquela pessoa que está orando? Quando chega alguém e fala, tu está orando, é? Tu sabia que meu esposo morreu? E aí ainda mais falou assim, não tem jeito não vai ter jeito não, vai morrer mesmo. O que você acha de uma palavra como essa? Era a palavra que os espias falaram, não dá não. Que isso, não tem jeito não, vamos ficar tudo aqui. Você está entendendo? Que você e eu não sejamos essa pessoa desmotivadora, esfriadora, um balde de água, pá! A pessoa está com fé, crendo em Deus, aí vem lá aquele crente com um balde de água gelada sobre aquela pessoa. Senhor, em nome de Jesus, que eu e essa pessoa que me assiste não seja essa pessoa na vida de ninguém. E que, se alguém vier contra mim, a minha fé não seja esfriada por conta de um esfriador de fé, de um desmotivador de fé, em nome de Jesus. Agora eu vou contar o meu exemplo. Esses dias eu estou orando por causas, né? E tem algumas pessoas que sabem as minhas causas. Aí às vezes chegam assim, algumas, e aí, como é que está aquela causa? Você está orando ainda? Deixa eu olhar para cá, dá um close aí. Carlinho, dá um close aqui, por favor, dá um close. Dá um close aqui, depois você afasta, tá? Dá um close, mais pertinho. Aí, elas olham assim. E aí, você está orando por aquela causa? E aí, como é que tá? Eu fico olhando, meu Deus. Pelo olhar dessa pessoa, ela está dizendo que não tem jeito. Aquela causa. E eu fico assim, meu pai. Mas daqui a pouco Deus fala para mim, você está orando, não está, Raquel? Estou. Então diga, estou, porque eu sei em quem eu tenho crido. Está na Bíblia esse versículo, pois, pode afastar, Carlinhos. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certa que Ele é fiel para guardar o meu depósito, guardar aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou pedindo dEle, até o dia que Ele vem me buscar. Porque para Deus não haverá impossíveis. Mas essas pessoas, que muitas vezes não são inimigas, são amigos, a falta de fé delas é perigosa, ela vai querer te contaminar. Eu vou ter um outro exemplo. Um dia, eu estou orando por uma causa de algumas pessoas, especificamente dessa pessoa, por quem Deus vai fazer uma grande obra de libertação, porque eu estou orando para Deus libertar essa pessoa. Ele é o alvo das minhas orações, constante e jejuns também, porque eu sei que Deus já está libertando essa pessoa, porque eu estou orando. Deus me deu um versículo. Olha que forte. Um dia eu estava orando, sabe aonde? No meu closet. Eu tenho um guarda-roupa que eu posso entrar nele assim, sabe? Ele é até legalzinho, eu oro lá dentro, né? Ando, tenho meus armários. Eu estava lá um dia, orando, porque eu não queria que ninguém me visse ali. Eu estava ali no meu particular. E eu estava orando por essa pessoa. E, de repente,
Eu não estava nem orando, perdão, eu estava pensando, porque eu ouvi uma palavra tão forte na igreja, porque a igreja, o culto, é lugar para o crente ir para ser motivado na sua fé. Eu tinha acabado de chegar da igreja e lá eu recebi uma injeção de fé. E eu estava falando assim, eu vou falar para aquela pessoa tudo que eu ouvi, porque essa palavra vai motivar a fé dela, porque eu estou orando por ela. Enquanto eu estava pensando no que eu ia falar para aquela pessoa, Deus entrou ali e me disse algo na minha mente sobre aquela pessoa. Ele falou uma palavra tão forte. Ele falou assim, eu não permitirei que o pé dessa pessoa vacile. Eu vou libertar ela, não vai vacilar, eu vou agir na vida dessa pessoa. Eu falei assim, uau, eu estou até em calafrio. Deus falou isso. Deus falou para mim. No momento que eu estava orando, que eu estava pensando naquela pessoa, Deus falou, não te preocupe, Raquel, tu está orando, continue, porque eu vou fazer algo. Olha, que nem ele falou para Moisés, eu hei de dar para você aquilo que você está precisando, a terra prometida, eu vou entregar. Deus está falando para mim, eu vou libertar, eu não vou permitir que essa pessoa por quem você está orando, que o pé dele vacile. O que significa isso? Eu vou libertar ele, os passos dele vão caminhar em retidão. Aí a Raquelzinha aqui, inocente, né? Um dia eu estava lá com algumas pessoas, tomando café, e eu fui falar, olha, sabe que o versículo que Deus me deu concernente essa pessoa, Deus falou essa palavra. E essas pessoas me olharam. Só o olhar me entristeceu. Foi que nem um balde de água. Poxa, uma palavra tão poderosa. E elas ficaram assim, meio que duvidosas. Tá bom, muito bom. E eu falei assim, Jesus, sabe o que aconteceu por alguns dias? Eu fiquei triste. Aquilo balançou a minha fé. Aquilo me deixou, poxa Senhor, mas tu falou. Até que um dia o Espírito Santo falou para mim, sim, Raquel, mas para quem que eu falei mesmo? Eu olhei para Deus. Ele falou, para quem que eu falei essa palavra? Foi para elas que eu falei? Não, foi para você. Você está nessa dimensão de fé. Eu não falei para outros, eu falei para você, porque o teu coração está confiando. E eu falei, obrigada, Senhor. Então eu recebo esta palavra e nela eu vou me respaldar. Deus tem me dado promessas concernente a algumas pessoas pelo qual eu estou orando, fortes. E até mesmo antes dessas pessoas passarem por que elas estão passando. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Essas pessoas por quem eu estou orando, já há muitos anos anteriores, Deus falou, eu vou fazer assim, assim, assim. Então eu falo, Senhor, lembra a tua palavra? Assim, assim, ela vai fazer a obra, porque eu creio na tua palavra. Esse povo errou, esses 10 espias erraram, porque eles não creram na palavra que Deus falou. Deus falou, vão para lá espiar, porque eu hei de dar, eu vou dar vitória, eles vão conquistar. Já deixou claro, mas eles não olharam para o que Deus falou, eles olharam para o problema, para os homens altos, que Deus daria força para eles abaterem, para os muros fortificados, que Deus daria força para eles derrubarem, porque se Deus garantiu, eu hei de dar, Deus é Deus. Você não precisa preocupar como é que Deus vai fazer algo. Deus não abriu o mar vermelho. Deus falou, vai, atravesse, vamos embora, sai do Egito, corre, vamos embora. Aí tem um mar na frente agora. Deus não falou, sai, Deus não tirou. Então Deus abre, e Deus abriu o mar. Então, querido, você que está aí preocupado, não se preocupe. Com Deus a gente não se preocupa. Tem que preocupar, como é que Deus vai fazer? Deus garante, querido. Mas você não pode ter dúvida. O que estorva o teu milagre, o que faz o teu milagre ser refém, preso, ficar lá, não vem na tua mão não, é a tua incredulidade, é a tua falta de fé. Quando você crê no olhar de uma pessoa, na palavra dela negativa, porque a dimensão de fé dela é zero, é pouca, ela te contamina, não permita. Porque Deus falou para você,
Então você olha para Deus e não permita que a fé, incredulidade dessa pessoa venha lhe afetar. Você vai olhar para Deus. Amém? Essa é a palavra do dia. E Deus tem te prometido. Vai confiando na promessa dele. De Deus muito firmes são as promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis. Eu vou terminar com um versículo de Números também. Ah, que tremendo! Números não é 13, mas é 10 capítulos na frente. É 23. Opa! Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Deus tinha falado, vão porque eu garanto. Mas eles duvidaram. Mas a Bíblia diz para você bem claro hoje, no mesmo livro, Números, só que não é 13, é 23, guarda esse versículo, versículo 19. Deus não é homem para que minta, tendo ele falado, ele não vai cumprir o que ele falou, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Ele vai cumprir o que ele falou. Deus é fiel. A terra foi conquistada? Foi. Mas demorou um tempo. E não era para demorar, era para ser logo o milagre. Tem pessoas que não recebem o milagre logo porque não confiam. O teu milagre poderia ter chegado na tua mão já. Mas a tua incredulidade barra ela chegar. A tua dúvida. Por isso hoje Deus está falando, creia nas minhas promessas, creia nas minhas palavras, porque eu sou fiel para cumpri-las. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Amém? E nós vamos voltar com você orando para esse Deus poderoso, exercendo a fé que Ele nos dá. Amém? Fé que não duvida, mas fé que crê. Daqui a pouco mais eu volto com você. Leia a Bíblia. Ela é uma inspiração divina. A IADAN e a Boas Novas incentivam você para a leitura anual do livro sagrado. Nela está a felicidade. Encontramos conforto e paz. Aprendemos o verdadeiro amor. Através dela, conhecemos a Deus. Leia a Bíblia com reverência e amor no coração. Lendo 5 capítulos por dia, você terá lido a palavra de Deus em um ano. E ao término, a IADAN oferece um certificado de leitura da Bíblia. Se você leu uma vez, certificado de bronze, 2 vezes de prata, 3 vezes de ouro, 4 vezes certificado de rubi e 5 vezes certificado de diamante. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAN e Boas Novas. Agora, centenária, sempre perto de você, cuidando uns dos outros. Nós vamos orar com você nesse momento aqui através da nossa fanpage. As pessoas estão ligadas conosco. Leonilda Guimarães, um grande abraço. Estamos orando pela Cleuta, que não perde um programa. Deus te abençoe, Cleuta. Você ama a palavra, você ama Deus. Karen, Pamela, vamos estar orando por você também. Vamos orar pela Arlene Melo e também a Leila Gomes, Inês Albuquerque. Um grande abraço, querida Inês, que também sempre está ligada na palavra. Assunção Feitosa, Maria do Ademir, Miriam Sebastiana, Vilma Mendes, todas essas mulheres lindas, a gente vai estar orando por vocês. Cleide Lima, um grande abraço, orando com você e por você. Rosângela Rodrigues, Rosana Paixão, Aparecida Brito, Gideão Gama, pastor, estou assistindo o teu programa, Deus te abençoe, irmão Gideão. Sandra Oliveira também está conosco e pede oração pela amiga Yara.
Também nós vamos orar pela pastora Fabiola, que está ligada conosco. Estivemos na área da pastora Fabiola ministrando ali, voltando ao primeiro amor, foi o tema. Um abraço não somente para ela, mas também para a sua querida mãe, irmã Lourdes, que nos assiste todos os dias. Uma grande mulher de Deus. Erileide Santos, um abraço. Maria Soares, palavra que edifica. Ana Cláudia do William, um abraço para você. E Cleisiane Pereira, Andréa Veloso, palavra poderosa. O Pai continue nos abençoar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui ligada, Pai, que tem ouvido a Tua palavra, que elas possam crescer em fé e saber que para Ti, Senhor, não há impossíveis. E que elas possam olhar para a Tua palavra e não para a opinião ou pela falta de fé ou pela visão de pessoas que não têm, Senhor, uma ótica, um olhar, Senhor, de fé e sejam contaminadas pela incredulidade, mas que as pessoas que lhe amam, que estão aqui, Pai, diante da Tua palavra, possam crer nas Tuas promessas e assim chegar, Pai, à vitória. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos. Amém, amém e amém. Fique na paz. Fique na fé, se você quiser ler essa palavra, Números 13, e também fica com aquele versículo, Números 23, 19, poderoso. Nós vamos terminar aqui, mas amanhã nós voltamos com mais palavra de Deus para os nossos corações. Fique na paz, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.